Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. Hoje é o quinto encontro que nós falamos desse mesmo trecho do Sermão do Monte. Mateus, no capítulo 5, do versículo 27 em diante, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A gente fez, nesses últimos encontros, nos últimos 5 encontros, uma viagem por dentro de todo o texto de Mateus. Nesse texto de Mateus 5, do 27 ao 32. A gente entrou em todas as nuances e vocês podem conferir, quem quiser pode olhar lá na página do Face, ou eu posso até mandar o áudio para você entender bem certinho, para que a compreensão fique mais clara. A gente falou sobre a sexualidade, sobre adultério, sobre o divórcio. A gente começou tendo como base de referência, já de muitas e muitas semanas, a compreensão de que para que eu seja um discípulo de Jesus, ou para que o chamado para um discípulo de Jesus é para que ele exceda a justiça de escribas e fariseus. Que a gente já viu que escriba e fariseu é aquele que está baseado na... a gente começou como base a compreensão de que para que eu entenda e comece a caminhada como um discípulo de Jesus, não tem como se eu não exceder a justiça de escriba e de fariseu. Que a gente já viu que escriba e fariseu que Jesus coloca como referência é aquela justiça baseada em exterioridade, naquilo que os olhos veem, no comportamentalismo, na moral, no cumprimento da lei. E Jesus denuncia em todo o Sermão do Monte que o Evangelho vai muito além disso e quer tocar muito além disso, porque eu posso criar uma fachada. Os escribas e os fariseus eram os mestres da fachada, os mestres da hipocrisia, que por fora, Jesus fala, estava tudo lindo, mas por dentro estava podre. Então ele fala, não tem como ser discípulo, não tem como seguir a Cristo se a minha justiça não exceder isso. A gente viu que não tem como eu tratar a sexualidade de maneira sadia, à luz do Evangelho, com leis, com repressões, com proibições, que tratar dessa forma é só criar compulsões. Que tudo aquilo que em mim é uma pulsão, seja ela adoecida ou natural, quando eu a reprimo com leis, com dogmas, com punições, aquilo é pegar leão pelo focinho, aquilo vira um bicho dentro de mim. E é isso que mais você vê no ambiente religioso e no ocidente da Terra, até além do ambiente religioso. Porque, querendo ou não, a gente viu aqui
que você, crendo ou não em Deus, o Ocidente ele tem no inconsciente coletivo a referência judaico-cristã de olhar a vida. A gente tem a lei de Moisés e depois a lei que as pessoas atribuem ao cristianismo, a Cristo, tudo no inconsciente. Então a sexualidade ela foi, de maneira geral, pervertida na mente humana. Então, ou virou uma repressão absurda e, consequentemente, isso desencadeou uma compulsão adoecida. A gente viu aqui também que, de uma maneira um pouco extensa, até que eu não sou um ser perdido, que eu não vim do zero, eu tenho uma história, eu tenho um DNA, eu tenho uma genética, eu tenho uma família, eu vim de alguém, e com isso eu carrego dentro de mim um DNA genético, histórico, psicológico e que está dentro de mim. Eu expliquei para vocês que não tem nada a ver com maldição hereditária, com quebra de maldição, de G12, aquela coisa toda maluca, mas é a compreensão de que eu carrego em mim um acúmulo de histórias, para o bem e para o mal. E isso também na área sexual. Como a minha família lida com isso, como eu fui tratado com isso, o que me aconteceu na infância, como a minha família lidou com o sexo, tudo isso ficou dentro de mim, eu sabendo e percebendo ou não. A gente viu também que para que eu seja liberto disso tudo, uma grande verdade, eu preciso reconhecer essas verdades, ter a coragem, na graça de Deus, me sabendo perdoado, fazer essa viagem interior e tendo coragem de acender a luz e dar nomes a tudo que em mim está fora do lugar, entender o que é podre dentro de mim, a mentalidade promíscua que eu carrego, os vícios mentais nojentos que eu carrego, às vezes a vida toda, e ter coragem de dar nomes àquilo e reconhecer a verdade daquilo, a origem daquilo, e uma vez que tudo aquilo está esclarecido, compreendido, que eu tomo lucidez, chega um momento que eu preciso cortar aquilo, que é onde Jesus fala, você reconhece que é o seu olho que está te matando, arranca fora. Você reconhece que é o seu braço que vai te matar, corta o braço fora. Essa coragem de assumir a responsabilidade sobre aquilo que está em você e que está te matando. Não transferir isso para o outro. Ah, mas foi meu pai que me fez algo. Ah, mas foi o meu modo de criação. Ah, mas minha família é assim. Ah, mas é o ambiente que eu vivo. Não interessa. Tudo isso aconteceu. Entenda, compreenda. Agora é o momento do corte. Falar, foi até assim até hoje. A partir de agora eu decido parar. Parar com esse procedimento, parar com esse vício, cortar esse modo de olhar adoecido e mudar. E isso requer de mim, determinação, perseverança, porque é um processo, não é da noite para o dia. Ninguém um dia era assim, no outro dia um dia era um bicho, no outro dia vai ser um cordeirinho. Existe um processo, mas tem que haver dentro de mim esse desejo, essa vontade e essa responsabilidade de, uma vez que eu reconheça o que é o que dentro de mim, cortar. É isso que me mata e é isso que eu corto. A gente viu o contexto histórico que Jesus trata nesse texto sobre o divórcio. Que a religião, de uma forma extremamente equivocada, lendo o que Jesus fala, coloca muita mulher que apanha do marido, a coitada, já que ela não houve o adultério, ela tem que ficar com o marido. Ou o homem, que a mulher é uma louca, que o casamento é um horror, mas como não houve traição, eles têm que morrer junto. E sendo que a gente viu que o que Jesus estava denunciando ali era uma prática que, a partir de dois rabinos, Shammai e Hillel, que criaram um modo de pensar do judeu,
sobre a questão do divórcio, onde a grande maioria tomou que eu posso me divorciar por qualquer motivo. Então se criou uma atividade perversa da monogamia sucessiva, ou seja, eu não tenho várias mulheres e eu não adultero, mas eu caso e me separo muitas e muitas vezes. A mulher, só porque ela engordou, não quero mais. Eu perdi o tesão, não quero mais. Ela tá com o olho torto, não quero mais. A unha tá feia, não quero mais. Os estudos históricos de Israel chegam a dizer que naquela época chegava-se ao homem separar mais de uma vez na semana. Então isso, para o homem, isso fazia muito mal para o homem, sim, mas socialmente e humanamente para a mulher era uma perversão, porque a mulher não era como é hoje, que tem Maria da Penha, que tem INSS, que tem pensão alimentícia. A mulher ficava solta no mundo. Ou ela virava prostituta, que tinha que se prostituir para comer, ou ela se casava com quem quisesse, sem amor, sem carinho, sem afeto, só para não ficar perdida e rejeitada na sociedade, ou ela virava uma semi-escrava, trabalhando só para não morrer de fome. Então, o que Jesus quer estancar é essa prática perversa da monogamia sucessiva. Ele fala, não. Tanto que em Mateus 19, os fariseus voltam a trazer esse assunto e a falar, mestre, pode por acaso se divorciar por qualquer motivo? E Jesus falou, eu sei o que vocês estão querendo que eu aprove essa prática perversa de vocês aqui. Não, só se ela trair você, senão não. Porque ou era aquilo, ou a mulher estava sujeita ao capricho do homem. Ou existia aquela denúncia, era uma denúncia muito mais social e humana, de vamos parar porque isso está fazendo mal para a mulher, porque o homem ficava tudo ok, e a mulher ficava à mercê do capricho humano. E que ou virava prostituta, semi-escrava, ou se casava por interesse, porque se hoje, agora nem um tanto, mas de algumas décadas atrás, uma mulher separada era um horror, imagine há 2000 anos atrás. Então era isso que Jesus estava denunciando. Mas a gente sabe que no Evangelho, Provérbios, a sabedoria da vida e da palavra me ensina que o Provérbios fala que é muito mais fácil o homem ficar com uma goteira constantemente na cabeça, como aquela prática de tortura que coloca o homem, a pessoa com uma goteira na cabeça, que isso é uma prática de tortura. Provérbios fala que isso é mais fácil do que ficar casado com a mulher rixosa, que é a mulher que reclama, que é a mulher que enche o saco, louca, maluca, que fica na cabeça do homem. Ele fala, é insuportável, não dá, é melhor que cada um siga o seu caminho. E fala que é mais fácil, que é insuportável para a mulher ficar casada com o homem Belial, que é aquele homem perverso, que é aquele homem que degride a mulher, que agride a mulher com palavras, com olhares, que é agressivo, que é perverso. O Evangelho, em Paulo, 1 Coríntios 7, fala se nós fomos chamados à paz. Se o vínculo de vocês não é de paz, não há casamento, cada um siga a sua vida. Então é a isso que o Evangelho chama. E a gente viu que o divórcio, como prática, ele quando você escolhe amputar algo que está te matando. Porque Jesus denuncia a banalidade dos vínculos. Se naquela época era monogamia sucessiva, hoje em dia existe um outro tipo de banalidade. Hoje em dia a pessoa namora, mora junto e casa e se separa e está 6 meses com um, 2 anos com o outro. Não que você não tenha que namorar, conhecer pessoas, mas as pessoas se vinculam umas com as outras num nível tão enraizado que só porque ela não passou pelo cartório, ela acha que não casou. Mas ela se ligou e com isso houve troca.
espiritual, psicológica, e cada vez que essa pessoa larga e vai para outra, ela leva um pedaço um do outro e fica resíduos dentro dela. Resíduos para o bem e para o mal. E isso muitas vezes faz mal para a alma. E você tratar o outro de uma forma banal, de uma forma hedônica, que é só pelo prazer, só pelo sexo, só pelo tesão da coisa. Acabou o tesão, acabou aquela loucura da paixão, não quero mais, ou para outra. Isso ficou comum. E Jesus está denunciando isso. Ele falou, vocês vão se matar. Vocês vão morrer por dentro. A gente viu, e é importante que a gente compreenda, que tudo o que a gente viu até agora, todos os princípios, todas as verdades, a gente só está falando de princípio de vida. Tudo que Jesus está propondo e o que ele está denunciando é esse caminho. Esse modo que vocês estão caminhando vai matar você por dentro. Esse modo que eu estou propondo é o que vai fazer a vida de vocês ser de paz, de alegria, de serenidade, de equilíbrio. Existe o caminho de morte, existe o caminho de vida. E isso tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com o conceito, o princípio de vida para mim. Tanto que quando Jesus é questionado em Mateus 19 sobre pode ou não separar por qualquer motivo, ele falou, olha gente, a resposta dele ele foi lá para Gênesis, ele falou, no princípio não foi assim. Deus criou o homem e a mulher e para que eles se unissem e se tornassem uma só carne. O chamado de Jesus é para que, olhem, vocês têm um modo de ser interior que vocês foram criados. Assim é o software, é a constituição interior de vocês. Vocês funcionam bem deste modo. Se vocês andarem assim, com respeito pelo outro, respeitando os vínculos, se desfrutando a sexualidade e ambientes de amor, não vivendo só pelo prazer, pelo sexo, mas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, você tratando o outro, todos esses princípios está falando de o modo pelo qual eu fui criado para ser. E quando eu me oponho a isso, eu estou caminhando do modo contrário ao que eu fui criado para ser. Deste modo eu me diluo, que é o que Paulo denuncia falando. Assim vai haver a dissolução, o meu ser se dilui. É uma receita de vida. O que Jesus está propondo, o que Paulo propõe, o que o Evangelho propõe é uma receita de vida. Quando ele trata da sexualidade, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com lei religiosa, não tem nada a ver sobre o que pensarão de você, não tem nada a ver com que, nossa, mas e o que vai acontecer com o clitóris, e o que vai acontecer com o ímen, e o que vai acontecer com o pênis, e o que vai acontecer com o ânus. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com saúde humana, tem a ver com saúde mental. Tanto que ele fala, vocês estão achando que adultério é ir para as cabeças? Você adultera muito antes no coração. É aí que começa tudo. Ele falou, não acha que você não foi para o motel, que você não adulterou. No coração de vocês estão adulterando. E é isso que eu estou chamando a atenção. E é para isso que o Evangelho me chama, é para olhar, não para o princípio como uma lei para agradar a Deus, mas como uma receita de vida. A vida é assim. Se eu me oponho a isso, eu me arrebento. Se eu não caminho assim, eu me estribucho. Deus não muda. Deus não se altera. Sou eu que me altero, para o mal e para o bem. E quando eu não enxergo o Evangelho assim, eu caio na barganha religiosa de eu farei isso para agradar a Deus. Eu farei isso para agradar a média da moral de onde eu vivo. Eu farei isso ou deixarei de fazer isso
porque me falaram que é pecado. E só há uma mudança genuína para a vida quando o princípio do Evangelho se torna uma consciência em mim. Quando eu compreendo que aquilo é o modo de Deus para a vida. É a receita para a vida. Quando eu compreendo, aquilo torna consciência em mim e eu pratico, vida cresce em mim. E quando aquilo é uma receita e eu me oponho, eu me diluo. Assim é. E tudo foi, de maneira geral, o que a gente viu de todas as nuances foi isso 4 semanas seguidas. E se eu tratar a sexualidade de outro modo, eu só caio em pode, não pode, casou, não casou, divorciou, não divorciou, quando o que o Evangelho trata é saúde humana, saúde mental, saúde dos vínculos, como o nosso vínculo está se estabelecendo. É de amor, é de troca, é de paz, ou a gente tem cartório, a gente tem cerimônia, a gente tem padre, o pastor benzendo, mas a gente se odeia, a gente não se ama, ou a gente só transa pelo prazer. Quais são o princípio que nos une? Ou como é o meu modo de olhar a sexualidade? Eu tenho tesão pelo tesão? Ou eu entendo que a sexualidade é para ser desfrutado ao máximo, mas só quando eu olho para o outro falando eu te amo e eu também quero te dar esse prazer ao máximo, porque eu te amo e você me ama. É assim que o Evangelho trata. Mas até agora, e até então, a gente falou de princípios, conceitos e verdades de vida. Mas se nós parássemos aqui, ainda assim a gente não tinha tratado todo do Evangelho sobre isso. E é aqui que eu gostaria que você prestasse muito atenção hoje. É aqui que eu gostaria que você parasse comigo, porque até agora a gente viu princípios sobre como olhar, como tratar, como a vida é, como eu devo ser, como eu devo corrigir, como eu devo me aperfeiçoar, como a minha mente deve se renovar. Mas se eu parar aqui, eu vou tratar de princípios. Mas o Evangelho não é apenas princípios. O Evangelho não trata de conceitos. Se eu quero entender como o Evangelho é sobre aquilo, o único modo possível, que vocês já me ouviram falar muitas vezes, provavelmente me ouvirão mais vezes, o único modo possível é como Jesus tratou o adúltero e o divorciado. Se eu quero entender mesmo, porque a religião, ela para, por mais bondosa que ela seja, ela para no princípio, ela para no ideal. Olha, esse é o ideal. Você, case virgem, linda, com um homem que te ame lindo e morram juntos lindos. Esse é o ideal. Amém. E o princípio do Evangelho para a vida é esse. Mas na maioria das vezes, nós estamos muito longe desse ideal. E a religião não sabe lidar com isso, com a nossa desumanização. A religião, ela lida do conceito adultério, da lei, como punir, como não punir, como que faz. Ela lida do conceito divórcio, como divorciar, quando pode, quando não pode. Mas Jesus, ele pula o assunto e ele vai no divorciado e ele vai no adúltero. Ele vai na pessoa que adulterou e ele vai na pessoa que se divorciou e se divorciaram dela. Se eu parar aqui, é muito bom, a gente entendeu muitos princípios. Mas ainda assim a minha compreensão está limitada, porque o Evangelho não para aqui. Jesus,
é a chave de interpretação de tudo, da vida, inclusive da Bíblia. E se eu quero entender como é a palavra, como a palavra lida com a dor do adultério, do divórcio e da sexualidade adoecida, eu tenho que olhar para como Jesus lidou com isso. Porque aqui Jesus está respondendo fariseu, respondendo pergunta cretina de religioso querendo indagar ele sobre a sua safadeza. Agora, e quando o negócio pega e a pessoa se equivoca, e a pessoa trai, e a pessoa se divorcia e dá tudo errado? Como eu lido? Como Deus lida com isso? E se eu quero... Duas imagens me vêm à mente com clareza. Primeiro é a divorciada de João 4. Uma mulher samaritana que era para os judeus excluída. O judeu não tinha só problema com o samaritano, ele tinha um olhar de desprezo pelo samaritano. E ela não somente era samaritana, como ela era uma mulher que tinha se divorciado 4 vezes. Ela tinha sido repudiada pelo marido 4 vezes. Pela lei, acabou para ela. Pela lei, pela religião, passou. Você não pode mais participar de ceia, você não pode nada. E como que o Evangelho fala que Jesus chega e ele propõe assunto com essa mulher? Ele fala, tenho sede. E ela fala do poço e os dois começam a conversar e ela puxa e eles começam, ela se surpreende dele vir até ela. E ele fala, olha, se você souber que eu tenho para você a água de vida. E ele fala assim, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, mas eu não tenho marido. Você falou bem. Olha, para mim, Jesus, não sou dono de cartório. Estou nem aí se você passou pelo cartório ou não. Não sou dono de sinagoga que tiveram que te benzer. Meu negócio é com quem você está vinculada. Mas se o seu negócio é cartório, tá bom, eu sei que você já teve 4 e o que você tá nem teu é. Mas vamos pular essa parte, que o negócio é eu e você, e o que eu tenho para você é água de vida. E o Evangelho conta que não estava pegando bem para Jesus aquela conversa, porque não pegava bem Jesus, mas Jesus não estava nem aí, porque Jesus, ele está além dos princípios. O princípio é para mim. O conceito de vida é para mim, é para minha saúde. É assim, a vida funciona assim, e eu devo caminhar assim. Mas Deus não tem nada com isso. Deus está além disso. Deus está sobre isso. A graça de Deus está sobre isso. A graça de Deus pega aquele que quebrou tudo e se arrebentou no processo e pula e fala, olha, o princípio é para você, mas eu estou aqui para te dar água de vida. Eu estou aqui para acolher você divorciada, teve 3, teve 4, o que tá nem teu é, mas eu estou aqui para você. E não somente isso, mas eu vou ficar com os teus 2 dias. A Bíblia fala que a mulher estava tão sedenta que Jesus foi e ficou com ela e os samaritanos 2 dias inteiros. Para o escândalo da religião, Jesus falou, olha, tudo bem, os conceitos são esses, os princípios são esses, mas eu tenho gente arrebentada que eu vou acolher agora. E o outro que fica muito claro na minha mente é João 8. Como eu falei, a religião trata do adultério, do conceito, do princípio, da lei. E a gente viu aqui, não dogmas de lei, mas a gente viu princípios
de adoecimento, de como tratar, de como caminhar, mas todos são princípios. Mas Jesus, ele lida com um adúltero. Ele chega e dá de cara com uma mulher pega em adultério. Rodeada pela religião que não sabe lidar com a dor humana. Rodeada com a religião que sabe lidar com dogmas, com leis, com conceitos, e até o mais humano e mais puro só sabe lidar com a síntese do conceito. Mas Jesus lida com o conceituado, com o adúltero em si. A lei mandava apedrejar. A resposta de Jesus, não dita, mas encarnada, foi: olha, a lei de Moisés, cara, é para vocês. Eu sou Deus. A lei de Moisés não é para mim, a lei de Moisés é para vocês. Eu estou aqui para acolher essa mulher. Jesus falou, olha, ele fala, quem não tem pecado, pois atire. Aquilo acendeu uma consciência em todos, e a Bíblia fala que a partir dos velhos, é interessante que fala que primeiro os velhos foram jogando as pedras, porque jovem, a gente que é jovem, eu sei, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu tinha empolgações que hoje eu falo menos. Não é bem assim que funciona a vida. Eu sei que daqui 10 anos a realidade da vida vai te dando nua e crua percepções de sabedoria que, se você aprender, obviamente, que você vê que nem tudo é bem assim. E a partir dos velhos que sabem que não é bem assim, foram jogando as pedras, indo embora, e no final sobrou Jesus e a adúltera. Porque no final sobra Jesus e o adúltero. E ele fala, cadê teus acusadores? E o que me impressiona no Evangelho, seja o adúltero, seja o divórcio, seja qual for a dor humana, no final, só há vida quando sobra Jesus e o ser humano. Porque ali, amigo, não importa o princípio, não importa a lei, não importa o conceito, não importa a punição, porque, obviamente, se eu me oponho ao princípio da vida, eu me arrebento. Se eu me oponho o que o Evangelho, o que a vida tem como regra de existência, eu vou me arrebentar em qualquer coisa. No homicídio, na ira, no ódio, na avareza, no adultério. Se eu me opor à vida, eu me arrebento. Mas isso diz respeito à vida e eu. Deus não tem nada a ver com isso. Eu e Deus não se relacionamos nestes conceitos. Deus não se relaciona comigo a partir dos princípios que são dele para mim, mas são dele para mim, para minha saúde. Porque a graça de Deus se relaciona comigo por pura graça de Deus. Jesus se relaciona comigo por pura graça. Não tem nada a ver com o meu desempenho. Não tem nada a ver com o meu cumprimento da lei ou do princípio. A Bíblia diz que, eu acho fantástico, Salmo 139, que diz que para o Senhor, treva e luz são a mesma coisa. Se eu estou em pura luz ou se eu estou em pura treva, para Deus, amigo, não muda nada. Quem está arrebentado sou eu. Sou eu que estou precisando de pura graça. Sou eu que, como
homicida, como divorciado, como adúltero, como um equivocado na existência, estou precisando de acolhimento, estou precisando de perdão, estou precisando de restauração. E o Evangelho, ao contrário da religião que só lida com o conceito, o Evangelho, a graça de Jesus, ela vai até a dor humana. Ela vai e Jesus fala: onde estão os teus acusadores? E ele acolhe essa mulher e fala: vá, e não peques mais. E não peques porque não é porque eu vou me ofender, não. Porque o adultério dela no processo, a Bíblia não diz que ela falou: ai, errei, que horror. Ela estava quebrada. O Evangelho, se Jesus fosse aquele que chegasse para espizinhar aquele que errou, amigo, ele não seria o salvador de pecadores. Se o Evangelho fosse aquele que chegasse para dar tapa em cachorro morto, ele não seria boa nova. Ele seria só islamismo disfarçado de Jesus, que apedreja em nome de Deus. Mas a graça de Deus é aquela que chega no coração e no indivíduo e fala: olha, o conceito está aí, o princípio é esse. Tente viver nele com o seu melhor, para o seu bem, para o bem das suas relações, mas eu estou aqui para me relacionar com você no processo todo. Com equívoco, sem equívoco, com dor, sem dor. E muito mais você precisará de mim na dor. Eu preciso de perdão justamente quando eu reconheço o meu equívoco. Eu gosto de uma passagem na vida de Davi, que você imagina, Davi, lá no 2 Samuel, diz que ele desejou a mulher de Urias, mesmo tendo várias, e ele foi e a possuiu, e ela engravidou, e o negócio enfeiou, e ele criou uma situação para que o marido dela morresse, e essa mulher grávida. Você imagine a história. Quando o profeta veio em nome de Deus falar com Davi, a mulher já tinha ganhado neném. Ou seja, Davi ficou nesse processo mais de 9 meses. Mas nesse tempo ele ia para o templo, ele orava, ele jejuava, ele era o rei Davi dos salmos segundo o coração de Deus, vivendo em adultério, como um assassino. E chega o profeta Natan e dá um exemplo que para nós é meio banal, mas que para o judeu era um absurdo. Fala, olha, você imagina um homem que tendo várias ovelhas, cordeiros, vai no vizinho que só tem um e pega e rouba essa ovelha. Davi fala assim, o profeta diz: o que você faz com esse homem? Davi fala: tem que arrancar a cabeça. O profeta fala: mas esse homem é você. Você foi, pegou a única mulher do cara, mandou matar o cara e está aqui. E agora? Naquela hora, a consciência de Davi se abriu e ele reconheceu o pecado dele e tudo aquilo veio. E é interessante que o profeta Natan diz: mas eu vim aqui, Davi, porque o Senhor já te perdoou. Eu tenho que entender que até o meu arrependimento não é o que evoca o perdão de Deus. Não é a minha mudança de vida que faz com que Deus me perdoe. Não é o meu bater no peito que faz que... Até eu me arrepender só é possível porque de antemão eu já estava perdoado. Jesus acolheu a adúltera já de antemão a perdoando. Jesus foi para a samaritana, não estava se importando com os critérios
cartoriais do divórcio, separou, não separou, se teve 4, teve 5, não interessa, filha. Você tem sede, te darei água de vida. A gente viu de uma forma muito, apesar de limitada pelo tempo, mas a gente conseguiu tocar vários aspectos da sexualidade humana e como ela pode se perverter no processo, gerando o adultério, o divórcio, a dor que há no divórcio, enfim, tudo, tantos conceitos e princípios de vida que o Evangelho me propõe para viver uma vida saudável. Mas a gente sabe que no processo a gente se equivoca, a gente erra, e mesmo o melhor de nós, segundo Romanos, fala assim: todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. No final, amigo, se você aprontou ou não, se você fez ou não, diante de Deus está todo mundo precisando de graça. O princípio é para mim. A receita do Evangelho para a vida é para eu aprender a viver como um ser humano, nas minhas relações, me amando o próximo, mas Jesus está além disso. Jesus está além dos princípios. Os princípios não são para Ele, os princípios são para mim. Ele está além disso. O Evangelho não para no princípio, o Evangelho não para no conceito, o Evangelho vai até o adúltero, vai até o divorciado, vai até o arrebentado, acolhe e renova. E se eu não tiver isso em mente, no processo eu vou parar e vou estagnar, e muitas vezes, por saber o princípio, vai ser pior ainda, porque eu vou me sentir o pior dos homens, porque eu sabendo, eu ainda erro. Eu entendendo, e eu ainda me equivoco. E é só a graça de Deus para eu entender que, Senhor, eu me relaciono com o Senhor, com a graça, com Deus, com a vida, com Jesus, com a palavra, nos meus melhores dias e também, e muito além, quando eu estiver nos meus piores dias. Porque eu, nos meus melhores dias, não impressiono a Deus. Do mesmo modo que eu, nos meus piores dias, não escandalizo a Deus. Volto a dizer, porque para Deus treva e luz é a mesma coisa. Porque o que Ele me olha e como Ele me enxerga, os olhos dele é através do sangue do Cordeiro, que de antemão foi imolado antes da fundação do mundo, antes que eu fosse criado, antes que os princípios fossem entendidos por mim, antes que eu fosse gerado. Para que eu ainda me equivocasse, eu já estava redimido e perdoado na eternidade. E hoje, eu quis encerrar essa sequência com a ceia, porque a ceia é justamente isso, é a celebração de eu compreender a minha redenção e o acolhimento da graça de Deus para sempre. Eu, equivocado ou não, eu arrebentado ou não, eu nos meus dias melhores e nos meus dias piores, até porque eu nos meus dias melhores ainda em mim tem coisa que tem que ser melhorada. Então, quando eu entendo isso, eu olho para o sangue, para o corpo de Jesus, eu olho para o sacrifício de Jesus com uma gratidão inenarrável, porque eu olho e falo, porque está feito e consumado em meu favor, eu posso me aproximar do trono da graça sem medo, sem culpa, porque sobre mim não há mais condenação. Hoje, esse homem equivocado, arrebentado, que está querendo aprender, mas que ainda se equivoca e arrepende, hoje está bem, amanhã não está, como diz Paulo, miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora, pela graça de Jesus, não há condenação sobre mim. Quando eu tenho essa compreensão, eu celebro a ceia com um coração grato de alguém que não tem um casamento
com o outro, com o próximo, que não está... A sexualidade, tudo isso são temas, conceitos, princípios, mas o que antecede isso tudo é a conjugalidade, é o casamento da minha consciência com Deus. É aí que vai se estabelecer o princípio do ser saudável dos meus vínculos. Se eu tiver um casamento da minha consciência com a verdade, com Cristo, com Jesus, que é o Senhor da minha alma, que é o meu marido pela eternidade, que eu como igreja noiva estou vinculado com Ele, aí sim eu vou me respeitar, aí sim eu vou respeitar o meu namoro, aí sim eu vou olhar para o meu próximo com um olhar com o modo de Jesus, mas é nesse processo, se eu me arrebento, se eu me equivoco, se eu tropeço, ao invés de correr de Jesus, eu corro para Ele. Quando eu me equivoco, quando tudo dá errado, ao invés de correr da cruz, eu corro para ela. Porque quando a religião estabelece a lei, como faça isso e agradará a Deus, quando eu equivoco, eu não estou agradando a Deus, eu saio correndo, com culpa, com medo, com condenação. Deus está bravo comigo. Agora, quando eu entendo que o princípio, que o conceito, que a receita de vida é para mim, para a minha vida, para o meu modo de viver de uma forma pacificada e saudável, e no processo eu me equivoco, mas que isso não é isso que agrada a Deus, não é isso que me faz aceito em Deus, mas é a graça dele. Quando nesse processo eu me arrebento, amigo, o que eu quero fazer é correr para Ele, sangrando, fedido, divorciando, adulterando, eu vou correr para Ele, porque nele eu vou encontrar cura para restaurar as minhas relações, para restaurar os meus vínculos, para restaurar o que em mim está fora do princípio. É com Ele que eu vou sair, como Ele falou para a mulher, acabou os acusadores, nem eu te condeno, agora vai, saudável e não peques mais. É só assim que brota em mim o fruto da salvação, da fidelidade, do amor. É essa consciência encharcada do Evangelho. Eu entendo o princípio, eu entendo o conceito, eu entendo o modo de Deus olhar a vida. Mas antes de tudo, eu entendo que tudo isso é para mim, porque Jesus vai sobre isso e me acolhe nos meus melhores e piores dias. Amém, gente? Vamos encerrar celebrando. Você pega aqui, me ajuda, por favor? O suco e o pão. O suco de uva simbolizando o sangue, o pão simbolizando o corpo e o último texto que eu gostaria de citar para vocês, eu gosto quando Paulo diz que e Deus prova o seu amor para conosco. Quando ele morreu e deu seu filho e morreu por nós, sendo nós ainda adúlteros, divorciados, arrebentados, adoecidos, no processo condenados por tudo e por todos, mas Deus escolheu unilateralmente me amar apesar de mim. E a ceia é isso, quando eu entendo que Ele morreu e ressuscitou, para que fique claro na história o que estava feito na eternidade, que Ele me perdoou para sempre. E não me condena jamais, porque eu já passei da morte para a vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado.
pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra me ensina o modo, o Teu princípio para a vida. O modo, o princípio de todas as coisas que me ensina a enxergar a vida, os meus vínculos, a sexualidade, o casamento, tudo de maneira saudável para que eu caminhe, pratique, lide em mim mesmo, dentro de mim e fora de mim, de maneira saudável. Nós somos gratos a isso, Senhor, mas além e muito além disso, nós somos gratos por entender, porque apesar disso tudo, e que além disso tudo, quando eu me equivoco, quando eu falho, quando o princípio por mim é quebrado, quando a receita por mim não é compreendida, quando no processo eu falho, ainda assim o Senhor me acolhe, ainda assim o Senhor me ama. E nós queremos te agradecer e celebrar o teu corpo e o teu sangue, entregue por mim, como símbolo eterno da sua aliança de graça que me aceita, me acolhe, de uma misericórdia, como diz a tua palavra, que triunfa sobre o juízo, de uma misericórdia que triunfa sobre o juízo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos comer e beber. Celebrate.